Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Come back, people. You make my world. Ok, gente, desde dezembro, finalzinho de dezembro, um filme chamado Êxodo, Deuses e Reis, foi lançado nos Estados Unidos e depois no Brasil, e vem despontando como o líder de audiência nos cinemas, né? E é exatamente um filme como esse que traz inevitavelmente uma pauta de espiritualidade para a discussão em todo o mundo. Em todos os cantos, gente conversando a respeito da história de Moisés e da história da libertação do povo de Israel do Egito, e a gente não poderia perder a oportunidade de conversar a respeito desse assunto também, razão pela qual nós intitulamos essa série de Nem Deuses, Nem Reis. Um depoimento que eu encontrei muito interessante de um crítico literário falando a respeito do tema e também com uma compreensão a respeito do que diz o texto bíblico a respeito do assunto. Jack Mills afirmou que o Êxodo não é nem uma vitória israelita, nem uma derrota egípcia. Do começo ao fim, o Êxodo é um ato de Deus. Do começo ao fim, o Êxodo é um ato de Deus. Em outras palavras, todas as vezes que nós olhamos para o texto de Êxodo e para as histórias narradas ali, nós encontramos um pouco acerca da identidade revelada de Deus. É o próprio Deus se revelando a um povo e através desse povo a nós. A maneira como Ele pensa, a maneira como Ele age, a maneira como Ele funciona, o que Ele espera de nós, um ato de Deus. Nós já vimos no primeiro encontro que Deus se revela no livro de Êxodo como um ser soberano, que tem o controle de absolutamente tudo nas suas mãos. Ele preservou Moisés em meio à ordem de matança do faraó para efetivar assim os seus planos. Ele cuida de todas as coisas, nada foge ao seu comando. No segundo domingo nós vimos com o Tiago que Deus é alguém extremamente misericordioso. O texto bíblico abordado foi o texto de Êxodo, capítulo 2, que mostra que Deus conhecia o pecado de Moisés. Ele, num momento de fúria, acabou matando uma pessoa. Ele também conhecia o pecado do restante do povo, mas ainda assim decidiu não quebrar a sua aliança e manter a sua promessa de libertação. Se Deus tivesse que romper com a sua aliança todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, o relacionamento entre nós não seria possível. Mediante a graça, mediante a misericórdia de Deus, Ele mantém a sua aliança com a gente. Em terceiro lugar, no terceiro domingo, Deus é alguém que nos capacita, Deus é um ser capacitador. Nós vimos no capítulo 3 que Ele comissionou Moisés para ser seu interlocutor diante do faraó e o capacitou para essa missão. Deus nunca nos chama para uma atividade, Deus nunca nos chama para uma missão sem nos dar a devida capacitação. Ele mesmo sabe das nossas limitações, sabe das nossas incoerências, dos nossos problemas, mas Ele nos dá recursos vindos do alto para que a gente cumpra os seus planos. No quarto domingo nós conversamos sobre Deus como sendo aquele ser que exerce libertação, o incomparável Deus libertador. Nós vimos isso do capítulo 4 até o capítulo 13.
Deus enviou 10 pragas ao Egito a fim de libertar o seu povo das garras do faraó e dessa forma mostrou quem é que manda na história. O faraó, pelo seu título, pela sua influência, queria funcionar como uma espécie de semideus na terra. Mas o próprio Deus de Israel mostrou a ele, através dessas pragas, que é Ele quem controla todas as coisas. São os seus planos que são efetivados na história e nada pode alterar isto. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o incomparável Deus protetor. E eu quero ver aqui com vocês como Deus se movimenta, como Deus se articula nos céus para efetivar cuidado sobre a nossa vida. Se por um lado não falta na nossa vida problema, dificuldade, adversidade e até mesmo situações de perigo, não nos falta o auxílio do Criador do universo. Não nos falta o auxílio daquele que diz e afirma conhecer o nosso coração, a nossa vida como ninguém. Ele tem se estendido até nós e nós vamos perceber hoje como o Senhor trabalha fazendo isso. O texto bíblico é o texto de Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler os 31 versículos. É uma história longa, mas um episódio extremamente contagiante. Percebam comigo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos que construíram Pitom e Ramsés, que trouxeram riqueza a todo o nosso império. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim?
Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles em meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Esse é um dos textos mais significativos no livro de Êxodo, e um dos mais populares também, que mostra o momento em que Israel atravessou o Mar Vermelho, porque o Senhor abriu aquele mar. É muito importante que a gente aprofunde a compreensão desse texto, que é um texto aparentemente simples, mas com algumas nuances muito complexas, muito profundas. Percebam comigo. Este episódio começa com uma ordem muito esquisita. Uma ordem muito esquisita do Senhor a Moisés, orientando o povo a mudar o seu rumo, a fim de acampar perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Hoje, entre os estudiosos, historiadores, não há um consenso acerca do local exato onde isso aconteceu, mas os teólogos acreditam, pela própria narrativa bíblica, que havia um outro caminho mais simples, um outro caminho mais fácil,
Mas o Senhor deliberadamente pediu que Moisés guiasse o povo por uma região, por um caminho mais complexo, mais difícil, mais árduo, tendo o mar de um lado e o deserto do outro. Com esta ordem, o Senhor colocou o seu povo numa situação muito delicada, dando ao faraó a ideia de que estavam vagando confusos. Quando o faraó percebeu que eles tomaram um lugar mais complexo, estenderam ali as suas tendas, ele teve a sensação de que eles estavam perdidos e viu nisso a oportunidade de tomá-los de volta para si. Complicando ainda mais a situação, o versículo 4 afirma que Deus endureceu o coração do faraó, a fim de que ele voltasse atrás em sua decisão e os perseguisse. Tudo indica que esse já era um desejo do coração do faraó, mas não há como negar um texto que se repete 3 vezes num só capítulo. Foi o Senhor quem endureceu o coração do faraó. Foi o Senhor quem colocou no coração do faraó a declarada decisão de voltar a buscar o povo que até então o servia. Diante disso, emerge uma pergunta inevitável no coração de qualquer um que seja minimamente honesto intelectualmente. Por que é que Deus colocou o seu povo numa situação tão complicada assim? Por que Ele não os poupou de tal constrangimento? E eu acredito que é exatamente essa pergunta que muitos de nós fazemos quando passamos por situações de perigo e constrangimento. Por que é que Deus permitiu uma situação tão complicada assim? Se Ele tinha todo o poder para me livrar dessa situação, por que não o fez? Por que endureceu e tem endurecido o coração de gente ao meu redor? Gente que tem tornado a minha vida mais amarga, mais difícil, mais complicada. Por quê? Por que o Senhor permite situações tão drásticas assim? Para a gente poder entender e encontrar um caminho para responder essa pergunta, a gente precisa enxergar de maneira mais abrangente o livro do Êxodo. O livro do Êxodo mostra um confronto muito grande entre o faraó e o Deus que se revela em Israel como sendo o Deus criador dos céus e da terra. Alguns verbos definem a coluna vertebral de todo o livro. O primeiro verbo é o verbo iadá, o verbo conhecer, o verbo da intimidade, o verbo que muitas vezes é utilizado na Bíblia para se referir a uma relação sexual. O segundo verbo é o verbo avade, servir, que no Novo Testamento tem um correspondente chamado doulos, escravo, aquele que trabalha o tempo todo para o seu Senhor. E o terceiro verbo é kabed, glória, que aparece no nosso texto várias vezes. O que isso significa? O texto bíblico, através de Êxodo, nos afirma que o faraó não conhece a história de Israel. Ele não conhece o Deus que está por trás daquele povo. Ele não conhece as intenções do Deus Criador com aquele povo. E é exatamente por isso que esse faraó oprime Israel para que Israel o sirva. Com forte mão, o faraó impôs trabalhos pesados e inúmeras construções foram feitas, oprimindo o povo, trabalhando 7 dias por semana. E o alvo disso tudo era obter a glória de um semideus. A glória de um semideus. Por outro lado, o Deus de Israel
segundo o texto de Êxodo, conhecia profundamente o seu povo. Se o faraó não conhecia, ele conhecia profundamente, na intimidade, as aflições desse povo. E é exatamente por isso que esse Deus libertava o seu povo para que esse povo o servisse. Esse era o propósito de Deus ao libertar das garras do faraó o povo de Israel. E o alvo disso tudo era a sua própria glória. Preste muita atenção nisso. Deus conhece o seu povo, Deus liberta o seu povo para que ele o sirva, e o objetivo maior de tudo isso é que a glória dele se espalhe por toda a terra. Esse é o objetivo maior do Senhor. Algumas implicações disso. Em primeiro lugar, por nos conhecer e amar, o Senhor nunca nos oprimirá como um faraó oprimia o povo de Israel no Egito. Nunca. Quem oprime é o faraó. Quem oprime são os inimigos do Senhor. Quem oprime são aqueles que não conhecem o Senhor, nem nos conhecem de verdade. O Senhor nos conhece intimamente, Ele nos ama, Ele tem uma relação próxima conosco e nunca nos oprime como o faz Faraó. Segunda implicação, por desejar o nosso serviço, o Senhor espera o nosso comprometimento com Ele, onde quer que estejamos. Nós não fomos salvos por Cristo Jesus e reunidos aqui como família de Deus, simplesmente para usufruir dos benefícios que Deus pode nos oferecer. Ele espera que você o sirva, na universidade, no condomínio, na vizinhança. Ele tem planos a serem desenvolvidos através de você, dos dons que você tem, das capacitações que você tem, da influência que você tem na sociedade. Ele deseja utilizar você. E a terceira e última implicação, por estar comprometido com a sua glória, em última análise, às vezes, Ele nos submete a uma situação constrangedora, difícil, que gera sofrimento, para ser engrandecido através de nós. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Certa vez Jesus andava com seus discípulos, e aqueles discípulos ficaram muito constrangidos quando perceberam um cego de nascença. Eles olharam para Jesus e perguntaram assim: Jesus, por que ele nasceu assim? Foi ele ou foram seus pais que pecaram para que isso acontecesse? E Jesus respondeu: nem ele e nem os seus pais. E isto aconteceu para que a obra de Deus pudesse ser vista através dele, na vida dele, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus se move na direção daquele cego e o cura milagrosamente, levando a glória de Deus a proporções imensas. Imagine, coloque-se no lugar daquele cego, nascendo com uma debilidade, vivendo anos com ela, olhando para cima e dizendo: por quê? E depois de alguns anos, aquele cego se encontra com Deus, ele é curado, e a glória de Deus invade o coração daquele cego, de uma forma que não encheria, talvez, se ele não tivesse nascido com aquela debilidade. Se Deus nos isentasse de todos os problemas e de todas as adversidades, a glória dele poderia estar em xeque. Muitos de nós não o veríamos como o Deus grande e poderoso que Ele é, mas é exatamente por permitir algumas situações duras e difíceis,
e intervir nesses momentos de maneira especial e poderosa, é que os nossos olhos ficam perplexos e podem perceber um pouco dessa glória de Deus, do poder dele que se manifesta de forma incrível. Vocês se lembram de uma outra experiência, que é a experiência do apóstolo Paulo, quando se viu sofrendo diante de um espinho na carne. A gente não sabe que espinho na carne é esse, mas espinho na sua carne sempre dói em você. Não importa o tamanho do espinho e o lugar onde ele está. Espinho dói. E ele então fez o que qualquer um de nós aqui faríamos. Ele clamou ao Senhor. E clamou ao Senhor 3 vezes, com muita coragem, com muita ousadia. E o Senhor respondeu a ele dizendo: Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você, pois a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fragilizando a vida de Paulo, numa área, num momento da sua história, Deus encontrou a forma de fazer com que Paulo não perdesse de vista o tamanho da graça e do poder de Deus. Isso tem acontecido com a gente também. Deus tem permitido algumas situações constrangedoras a você e a mim, difíceis a você e a mim, porque é justamente no meio dessas situações que a gente tem experiências com Deus, e a gente consegue perceber o quanto Deus é poderoso, quanto Deus é glorioso, quando Ele manifesta o seu livramento. Existem 2 maneiras de Deus manifestar a sua glória em meio ao sofrimento. Em primeiro lugar, agindo de maneira libertadora, tirando o espinho na carne, abrindo o mar. Quando Deus faz isso, fica clara a glória de Deus. Mas existe uma outra maneira de Deus manifestar isso, mantendo de pé, aqueles que estão sofrendo com algo que nós julgamos não ter forças para aguentar. Já teve a sensação de olhar para alguém e dizer assim: puxa vida, se eu enfrentasse uma situação como essa pessoa, eu não permaneceria de pé, eu não ia dar conta. Por que essa pessoa continua de pé? O que a mantém vigorosa? O que a mantém próxima de Deus? O poder dele, a graça dele, o amor dele. E sempre que isso acontece, a glória de Deus é espalhada entre os nossos amigos e dentro do nosso coração. Quais foram as reações de Israel diante daquela situação de perigo permitida pelo próprio Deus? Em primeiro lugar, uma reação natural. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Às vezes Deus permite algumas situações e nós ficamos assim, aterrorizados. Isso aconteceu no passado, isso acontece com a gente hoje. Você já se sentiu assim? Perplexo, sem conseguir explicar as razões disso, o porquê? Perplexo. Essa é uma reação natural. Estar aterrorizado é normal. E a maneira de lidar com o terror que nos assalta vez ou outra é clamando a Deus. A oração é a via a via legítima através da qual nós lidamos com o terror que às vezes nos assalta. E quando a gente faz isso, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, a gente dá passos significativos para se manter de pé no meio daquela situação, no meio daquele problema. Mas Israel também teve uma reação indesejável. Não apenas uma reação natural, mas uma reação indesejável. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos que nos trouxe para morrermos no deserto. Eles começaram a se sentir tão mal diante daquela pressão e da marcha acelerada dos egípcios, que eles começaram a maldizer
quem estava por perto. Era Moisés, então é Moisés que vai levar. Moisés, você devia ter deixado a gente no Egito. Você queria matar a gente, é isso? Esse era o seu plano? Muitos de nós agimos assim também no meio da pressão. Quando nós nos vemos no meio do perigo, nós começamos a maldizer as pessoas que estão por perto. O marido arrebenta com a esposa arrebenta com o marido. Os pais exercem uma disciplina além da conta para cima dos filhos. Os relacionamentos no trabalho ficam truncados, palavras duras, tortas, torpes, o tempo todo saindo da nossa boca. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente dá passos para complicar ainda mais a situação, para tornar ainda mais agudo o nosso problema. Israel teve uma reação natural, uma reação indesejável e uma reação lamentável também. Disseram a Moisés: o que você fez conosco, tirando-nos de lá? O que há de lamentável nisso? Há de lamentável o fato de que eles não reconhecem aqui que quem os libertou do Egito e das garras do faraó foi o Senhor. Eles confundem as coisas, se esquecem de Deus e obstinam. É exatamente isso que acontece com a gente. Os problemas vêm e nós abaixamos a cabeça, olhamos para frente e vivemos como se Deus não existisse. Quem faz isso perde a visão mais ampla, começa a dar cabeçadas na parede e complica ainda mais a sua situação. Essas foram as reações de Israel. Nós precisamos de uma opção, como foi a opção em meio ao terror, que é a opção da oração. Opte por isso, caminhe nessa direção. Em seguida, nós temos nesse texto as palavras de Moisés como agente de Deus em meio ao perigo. No meio daquela situação terrível, surgiu alguém, levantado por Deus, para trazer algumas palavras especiais. Sempre tem alguém nos momentos difíceis para trazer uma palavra especial, não é? Moisés foi aquele que proferiu palavras de encorajamento. Os egípcios marchando e ele dizendo para o povo: não tenham medo. Engraçado, né? Talvez se eu estivesse no meio do povo, eu diria assim: como? Como não ter medo? Você consegue ouvir o barulho dos carros, dos cavalos, como não ter medo? Mas ele, calmo e tranquilo, consciente de que Deus estava no controle de todas as coisas, dizia: não tenham medo. Essa expressão, não tenham medo, se repete na Bíblia algumas vezes. Logo depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos entraram numa casa e fecharam as portas e janelas, porque ficaram com medo de que o mesmo que aconteceu a Jesus, a sua morte, acontecesse com eles. E o texto bíblico diz que naquele mesmo momento Jesus apareceu no meio da sala. E o que ele disse a eles foi: não tenham medo. Não tenham medo. Eu não sei qual a situação que vem amargurando o seu coração e que vem te deixando temeroso. O que eu queria repetir para você nessa noite são as mesmas palavras de Moisés e de Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo. Renato, as coisas no trabalho não estão indo bem. Não tenham medo. Meu relacionamento conjugal anda passando por algumas dificuldades. Não tenha medo. Existem algumas pessoas se levantando contra mim. Não tenha medo.
mas eu ouço o barulho dos carros e dos cavalos. Não tenha medo. Não tenha medo. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Moisés também proferiu algumas palavras de esperança. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Povo, não se concentrem naquilo que vocês estão vendo neste exato instante. Estejam atentos àquilo que o Senhor está por fazer. Às vezes, no meio do problema, no meio da perseguição, no meio da prova, os nossos olhos são congelados no instante da dor e a gente só enxerga o problema. E de repente surge alguém do nosso lado para dizer assim, viu? Esteja atento ao que Deus vai fazer. O Senhor há de fazer alguma coisa hoje. Hoje. Palavras de esperança. Ele proferiu também palavras de discernimento espiritual, que descortinam a visão. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, o Senhor lutará por vocês. Quantas não foram as vezes em que eu fiquei desesperado por alguma situação na minha vida pessoal, na minha vida familiar? Quantas não foram as vezes? E eu falei, agora foi. Agora não tem mais jeito. E de repente, Deus aproxima alguém para dizer assim, viu? Não se esqueça que o Senhor está nesse negócio. O medo às vezes nos cega. É preciso ouvir essas palavras. O Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você. Acalmem-se. Acalmem-se. É muito bom quando a gente encontra alguém num momento de luta e essa pessoa traz essas palavras para nós. Mas eu queria pensar numa outra perspectiva com vocês também hoje. Vocês estão aqui já há algum tempo, alguns já há alguns meses, alguns já há alguns anos, ouvindo de Deus, e vocês estão lá fora em alguns lugares estratégicos, e em momentos de dor, de luta e dificuldade, Deus espera algo de você também. No meio da confusão no trabalho, Deus espera usar a sua vida para trazer essas palavras de encorajamento, de fé, de esperança. No meio de uma crise familiar, Deus espera que você seja aquele que traz as palavras de discernimento espiritual, que faz com que todo mundo levante a cabeça para perceber, é verdade, o Senhor está no controle. Deus espera nos usar. Deus espera, através da nossa vida, alcançar e cuidar da vida de outras pessoas que estão sofrendo também. Mas não foi apenas Moisés que interviu no meio do povo naquela situação. Deus, o próprio Deus, interviu também. Ele próprio colocou as mãos naquela situação. Ele permitiu a situação, Ele cuida dela também. Em primeiro lugar, Deus interviu em meio ao perigo, reposicionando estrategicamente os seus anjos. Reposicionando estrategicamente os seus anjos. Percebam o versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. O texto de Êxodo conta que, à medida que o povo saiu do Egito, um anjo ia à frente, guiando e mostrando o caminho. E agora, nessa situação difícil, esse anjo sai da frente e vai para a parte de trás. Esse anjo é reposicionado pelo próprio Deus. Na retaguarda. Na retaguarda.
cuidando daquilo que nós não conseguimos cuidar. Anjos, biblicamente, são seres espirituais que foram criados por Deus e existem para glorificá-lo o tempo todo. Percebam comigo o texto do Salmo 148, o Salmo diz: aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais. Esses anjos não são poucos, diz o texto do Salmo 148, eles são muitos, um exército. E o que eles fazem? Eles trabalham a serviço de Deus. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem, o nome da virgem era Maria. Deus enviando os seus anjos para que os propósitos deles sejam realizados na história. Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar em anjo, em primeiro lugar porque a visão que a gente tem a respeito deles é uma visão muito romantizada, hollywoodiana. Os anjos nem sempre se manifestam com asas, nem sempre ficam voando por aí. Às vezes eles assumem uma forma muito parecida com a nossa, do que a gente possa imaginar. Percebam comigo o texto de Hebreus, capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram o quê? Como é que é? O autor do texto de Hebreus está dizendo assim, viu, sejam muito hospitaleiros. Acolham as pessoas dentro da casa de vocês, ofereçam pão, porque sem saber alguns de vocês já fizeram isso a anjos. Às vezes Deus usa alguns anjos assim para nos avisar. Conheço a história de um sujeito que decidiu encarar um touro selvagem. E ele foi até uma fazenda, e quando ele foi abrir a porteira, tinha um sujeito sentado em cima do mourão. Ele disse assim, rapaz, o que você vai fazer? Ele disse, eu vou encarar aquele touro. Vou encarar e esse touro vai ser domado hoje. Esse cara não tinha tanta experiência, o sujeito de cima do mourão disse assim, melhor não. Eu acho melhor você ficar por aqui. Você não leva jeito para esse negócio, e esse touro é complicado demais. Ele falou, não, eu vou encarar. E ele entrou, pegou o touro e começou a subir no touro, tomou um pau do touro, saiu todo machucado, depois sentou perto de um mourão e começou a reclamar, Deus, por que o Senhor não me ajudou a cumprir essa tarefa? Eu tinha certeza que eu tinha que fazer isso. Por que o Senhor não amansou o touro? E Deus respondeu para ele, bom, eu enviei um anjo para você, e pedi para ele te avisar. Ele avisou e disse, não entra lá, mas você foi teimoso. Às vezes Deus usa algumas pessoas para nos dizer, cuidado, não vá por aí. Cuidado, não faça assim. Não dessa forma, não dessa maneira. Mas a gente não quer dar ouvidos a pessoas que nos trazem conselhos tão importantes. A segunda intervenção em meio ao perigo do Senhor é que Ele contém poderosamente o caos. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Não apenas o anjo mudou de lugar, mas a coluna que levava o povo também. E ela se posicionou num lugar, numa região que trazia luz para o povo de Israel e trevas para aqueles que vinham com os carros do faraó. E isso fez com que eles ficassem impedidos durante a noite de atacar o povo de Deus. Isso mostra como Deus está sempre no controle.
Ele permite a situação difícil para ser glorificado no meio dela, mas Ele sempre toma conta para que a gente não seja espremido demais, para que a gente não sofra além da nossa conta, além daquilo que nós podemos suportar. O texto de 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, nunca além, só até o limite, só até o limite. Você tem sofrido algumas coisas, saiba de uma coisa: Deus não permitiu o que você tem passado nos últimos dias, extrapolando os seus limites. Ele sabe que você dá conta. E Ele vai te dar recursos para que você enfrente essa situação. Em terceiro lugar, em meio ao perigo, o Senhor providencia sobrenaturalmente uma saída. Versículo 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Como nós vamos fugir? De um lado o mar, do outro o deserto. O que fazer? Deus, com o seu poder, encontra uma saída. A mesma continuação do texto de 1 Coríntios 10 diz algo interessante: mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Escape. Às vezes a gente está numa situação e a gente fala assim: e agora? Por onde? Deus sempre encontra um por onde. E Ele sempre no tempo certo providencia condições da gente enxergar isso. Em último lugar, em meio ao perigo, o Senhor destrói no tempo certo os inimigos dele. E percebam como eu estou colocando essa frase. Em meio ao perigo, o Senhor destrói no tempo certo os seus inimigos. Os inimigos dele. Faraó e o seu exército não estavam agindo simplesmente contra os israelitas. Eles estavam agindo contra o Senhor. O conflito é entre os deuses. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Ninguém sobreviveu. Ninguém. E Deus acabou com todos os seus inimigos. Todos eles. Eu sei que muita gente aqui tem dificuldade com essa história de conceber um Deus que manda matar. Por que é que nós nos assustamos tanto com isso? Com a notícia de que Deus exerce o seu juízo de forma tão contundente. Eu acredito que, em primeiro lugar, porque na verdade nós não acreditamos que os nossos pecados são realmente tão sérios como a Bíblia diz. Na verdade, a gente acha que os nossos pecados são deslizes, simples, que a gente poderia tolerar. Se a gente tolera, por que Deus não tolera? Mas a melhor maneira de descrever os nossos pecados, biblicamente, é através da expressão crime. Os nossos pecados são crimes contra um Deus totalmente santo. Eles são muito mais danosos ao coração de Deus do que a gente imagina. Muito mais. Em segundo lugar, nós nos assustamos tanto com a notícia de que Deus matou os seus inimigos, porque na verdade nós não acreditamos que Deus possa ser ao mesmo tempo um Deus bom e um Deus justo. E Ele é, ao mesmo tempo. E naquele episódio Deus manifestou tanto o seu amor como a sua justiça. Tanto o seu amor como a sua justiça. E conosco, como Deus vai lidar?
Deus lida da mesma forma, manifestando o seu amor e a sua justiça. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós. Todos nós merecemos o mesmo que o faraó e o seu exército. Todos nós merecemos o mesmo, a morte, sermos cobertos por águas. Mas Deus decidiu manifestar a sua justiça não em nós, mas em Jesus, o seu Filho. E sacrificando Jesus na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita de tal forma que o amor dele pudesse ser manifestado a cada um de nós. Eu não sei como chega ao seu coração essa notícia, mas ao meu coração essa notícia chega como algo muito bom, como algo que redimensiona toda a minha vida. Ninguém me amou dessa forma. Seria como você cometer um crime e alguém se levantar dizendo: a pena desse crime quem cumprirá sou eu. Assim fez Jesus com a gente, assumindo a nossa culpa e pagando a nossa pena para que nós vivêssemos em liberdade. A pergunta que eu faço é: você já se posicionou debaixo da cruz e do sacrifício de Jesus? Você já se apropriou do perdão de Deus manifestado naquela cruz? Ou você ainda é um daqueles que acredita que os seus pecados não são tão complicados assim diante de Deus, que eles podem ser tolerados facilmente? A história de Êxodo nos mostra que aos inimigos dele, ele trata com dura mão, com pesada mão. Posicione-se debaixo de Jesus e aproprie-se da graça de Jesus. Concluindo, ao longo dessa semana, lembre o seu coração de que Deus conhece a sua aflição e no tempo certo lhe dará livramento. Ele conhece. E Ele lhe dará livramento. Acredite nisso. Não tenha medo. O Senhor vai na tua frente. Ao longo dessa semana, lembre o seu coração de que Deus perdoou os seus pecados na cruz para que você o sirva. Você foi liberto por Jesus para o serviço, para viver como um escravo dele o tempo todo. O tempo todo. E tudo que você tem é dele. Tudo que você é, pertence a Ele. Viva para a glória desse Deus. Ao longo dessa semana, lembre o seu coração de que Deus, de que você existe para manifestar alegremente a glória de Deus. No final das contas, é isso que Ele quer. Que o nome dEle seja espalhado. Que Ele seja honrado e adorado, porque somente Ele merece a adoração e o louvor que vem da nossa vida e dos nossos lábios. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor, eu confesso nesse momento que o meu coração se encontra perplexo diante da descoberta de que o Senhor é um Deus justo e bom, mas ao mesmo tempo o meu coração se encontra feliz por saber que o Senhor optou lançar a justiça sobre Jesus para que sobre mim sobreviesse o teu amor e a tua proteção. Cuida da minha vida e cuida da vida dos meus irmãos aqui. Tem muita gente aqui hoje temerosa, tem muita gente hoje aqui com o coração apertado, tem muita gente hoje aqui contendo as lágrimas, tem muita gente hoje aqui sem um plano B, mas se o Senhor intervir, se o Senhor reposicionar os seus anjos, e se o Senhor nos der uma saída, nós o louvaremos quando o Senhor o fizer. Nós daremos glória e méritos ao Senhor. Somente o Senhor merece toda a glória, somente o Senhor.
Em nome do Senhor é que oramos. Amém. Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble.